caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara. Quero compartilhar com os senhores que no dia de ontem, eu, juntamente com o deputado Lucas Redecker, deputado Neril Carteiro, estivemos... Eu não pude participar no Hospital Pompeia em função da sessão que declaração de líder, eu estava participando. E depois eu acompanhei os deputados no Hospital Virvi Ramos, fomos recebidos pelo senhor Geraldo, diretor, Nelson Darrego, a Cristiane. De líder por união. Obrigado, desculpa. Depois estivemos no Hospital Geral. O deputado Lucas Redecker deu três emendas parlamentares, 150 mil para o Hospital Pompeia, 160 por Virvi Ramos e 200 para o Hospital Geral. O que eu pude presenciar é a receptividade e a avidez, a necessidade que os hospitais têm realmente de emendas parlamentares. Lá eu ouvi elogios não só ao deputado Lucas Redecker, ao deputado Neril Carteiro, que estava junto, mas ao deputado Marcon, a deputada Denise, que felizmente a região elegeu 2 deputados, 2 representantes na Câmara Federal, e esses representantes estão retribuindo ou devolvendo para Caxias do Sul valores de impostos que a sociedade e que a comunidade paga. Então, nós estivemos por muito tempo conversando internamente, visitando, inclusive no Hospital Virvi Ramos, nós visitamos o aparelho de colonoscopia que o hospital comprou, com a emenda parlamentar do deputado Lucas Redecker. Segundo o Geraldo, são feitos 1.000 exames por ano em função desta emenda. Vejam o resultado que dá, não só financeiramente para o hospital, mas quantas vidas são salvas, quantas pessoas são diagnosticadas precocemente. E é isso que tem que ser feito na saúde, agir preventivamente para que a lesão, a doença seja detectada inicialmente e aí o paciente sofre menos internação, menos gastos hospitalares e a vida da pessoa ela é preservada. No Hospital Geral, eu tive o privilégio de circular também na estrutura nova, no prédio novo, muito bonito, muito organizado, impressiona a qualidade da obra e também ouvi do diretor Sandro Junqueira a mesma alegria, a mesma receptividade em relação às emendas e elogiou também as emendas que o deputado federal Marcon, a deputada Denise trouxeram para Caxias do Sul, para a saúde de Caxias. Nós sabemos, como Comissão de Saúde e como vereadores, o quanto a saúde precisa da atenção. E os recursos são fundamentais. Caxias do Sul investe em torno de 27%, 26% em saúde e não é suficiente. Então precisamos sim que as emendas venham digamos, abastecer ou suprir o lado financeiro para que os hospitais e a saúde pública tenham condições de prestar um maior atendimento. A gente conversou também com o Sandro Junqueira sobre o problema dos 48 municípios que foram aqui discutidos. Nós promovemos uma reunião no ano passado com poucas presenças, o não reconhecimento dos municípios que recebem o atendimento de média e alta complexidade aqui em Caxias, mas nós continuaremos nessa luta. Continuaremos na luta de que precisamos rever o teto MAC. Precisamos que o governo federal revise o teto MAC, que atualize a tabela SUS, que está defasada há 20 anos. São atitudes que nós temos que continuar tomando. E eu invoquei ao diretor Sandro Junqueira para que se faça um movimento, como foi feito no ano passado, e que deu resultados
uma comitiva regional, nós fomos a Brasília e buscamos recursos e o governo federal alocou 53 milhões para o custeio e os 70 leitos estão funcionando em função disso, mas nós temos que continuar na luta, tanto a nível estadual como federal, buscarmos recursos para pôr em funcionamento os outros leitos que estão prontos. Afinal de contas, o prédio e os leitos estão disponíveis, mas não estão em funcionamento. E nós sabemos da fila de espera que tem, da necessidade de leitos. Então, além de comemorarmos esse momento das emendas, que, como disse, vários deputados, vários vereadores lutaram e lutam para que essas emendas cheguem a Caxias do Sul, nós continuaremos brigando e lutando muito para que se busque mais recursos para pôr em ação, em efetividade, os leitos do Hospital Geral. Então foi a cobrança que eu fiz muito forte. E um outro assunto, antes de considerar a parte, é no sentido de que ontem também tivemos uma ação positiva no bairro Santa Lúcia, uma ação da Secretaria de Obras, aquele setor da iluminação, que agora deixa de ter uma função efetiva em função da empresa que vai operacionalizar as parcerias públicos-privadas. Essa equipe vai ser alocada para que se corte fios nos postes, que é uma reclamação antiga de tantos vereadores aqui, de todos os vereadores, muitos fios nos postes caídos, e a comunidade reclamando, e nós vereadores reclamando. E ontem tivemos uma ação efetiva, vai ter uma equipe que vai fazer esses cortes, porque os fios soltos, eles geram riscos para toda a sociedade e prejudicam, claro, a beleza, e que também nós temos que lutar para que a cidade tenha uma aparência bonita, mas especialmente segura. Então, são esses dois aspectos importantes que ontem eu tive o prazer e a felicidade de compartilhar, e eu quis, nesse momento, trazer para as senhoras e senhores vereadores. Uma parte, vereadora Tatiane Frisso. Obrigada, vereador Cadori. Realmente uma manhã muito alegre, né? Acompanhando os nossos deputados do PSDB, trouxeram valores superiores a R$500 mil, 150 mil para o Hospital Pompeia, 100 mil para a Associação Criança e Adolescente ali da Escola Beltrão de Queiroz, que atende crianças no contraturno, 160 mil para o Virve Ramos, 200 mil para o Hospital Geral. E é uma alegria muito grande, né, ver que muitas daquelas coisas, por exemplo, o Hospital Geral, era um sonho, né? A gente passou por aquele prédio, por aquela obra, né, entre sacos de cimentos, trabalhadores, né, vislumbrando, né, que ali se teriam mais leitos, que se faria uma ampliação, e foram anos de luta, uma mobilização enorme, né, mais de 43 milhões, um total que só foi conseguido graças à mobilização de todos os setores, né, e aqui é importante reconhecer o quanto o Hospital Geral fez campanhas, mobilizou os empresários, e através disso, hoje a gente tem, né, um hospital 100% SUS, que figura entre os 10 principais do país. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Ontem eu dei um depoimento, né, falando que uma pessoa muito próxima a mim precisou do Hospital Geral, ficou lá por quase 10 dias, foi extremamente bem atendida, né? Então, essa humanização do atendimento, porque não é apenas construir uma obra física, né? É também ter um atendimento qualificado. E é um hospital de SUS que certamente nos enche de orgulho. Então, poder contribuir para que o Hospital Geral continue, né, e entre outros hospitais também continuem fazendo seu trabalho com excelência, é motivo de muito orgulho para todos nós, certamente. Obrigado, vereadora Tatiane. Vereador Rafael Bueno. Vereador Cadori, primeiro, que bom que veio mais recursos para Caxias, né, os hospitais. Mas eu volto a reforçar, vereador, nós não estamos em momento mais favorável, estamos em momento mais favorável como agora. O senhor presidente da Comissão de Saúde aqui no Legislativo, o prefeito, o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neri, da Comissão de Saúde da Assembleia, e o governador, vocês quatro, o presidente da Comissão de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, vocês podem se reunir numa sala e refazer esse teto MAC. Não existe um momento mais favorável que esse, vereador. Este é o momento principal para redefinir o teto MAC. Mas mesmo assim, vereador, eu quero lhe parabenizar. E aí, o senhor fez uma mobilização no final do ano. Deu frustrada porque o pessoal não participou. Que nem
Monte Belo do Sul fez um abaixo-assinado, entrou na justiça por causa de uma polenta aqui na Festa da Uva. Por que o prefeito não disse vocês criticam por causa de uma polenta, mas não ajudam com 1 centavo para a nossa saúde? É o momento de o prefeito botar na mesa também essas questões, né? E isso é questão do executivo e ele tem um bom relacionamento com o nosso governador, né? Obrigado aos vereadores Tatiane Frisse e Rafael. Importante a contribuição. Nós continuaremos brigando, sim, para que os municípios participem financeiramente, porque na hora do bem bom, na hora de que tem um problema de saúde de um paciente do seu município, eles recorrem a Caxias do Sul. E aí são atendidos, muitas vezes deixando pacientes de Caxias para trás. Então, precisamos continuar com essa mobilização e eu concordo. Nós temos força suficiente, temos grupo suficiente para buscarmos mais recursos para pôr em funcionamento a saúde de melhor qualidade, especialmente os leitos do Hospital Geral. Era isso, meu muito obrigado.